E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá para superar o nosso 1% todos os dias, dando continuidade no vídeo anterior, falando sobre perdão, agora numa perspectiva mais espiritual. O sol nem nasceu ainda, espero que a qualidade esteja agradável para vocês. Que a gente possa crescer hoje na nossa vida um pouquinho mais. Falando em vida, ela é imprevisível, né? E por ela a gente vai ser testado e submetido a diferentes situações, seja ela a partir de uma traição, dentro de um relacionamento, ou até um fim trágico de uma amizade, etc. Você pode pensar em diversos motivos aí. Pois é, assim, às vezes acontece que um insulto feito por um colega de trabalho, ou uma discussão na família, que é um dos locais onde mais acontece a necessidade de perdoar. Mas vamos lá. Isso acontece através de discussões familiares. Provavelmente tudo isso fez parte da sua vida. E a grande questão aqui é: eu vou guardar isso sempre? Você vai guardar essas situações com vocês? Ou nós iremos trilhar outros caminhos a partir do perdão? Essa é a proposta desse vídeo no nosso canal aqui, Superando 1%. Porque, como eu falei no vídeo anterior, ele é essencial para a nossa mente, para nosso cognitivo. Mas o perdão também é algo que mexe, né, com nossa alma. Porque é uma luta em nossa mente, pois a gente tem um senso de justiça. Eu e você, geralmente, a gente tem um senso de justiça própria. Mas é interessante que Jesus ele ensinou os discípulos. Quando ele ensinou sobre o perdão, foi dentro de uma oração. Ele inseriu no final da oração, ali do Pai Nosso, o perdão. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Só que eu queria, para que esse aprendizado fique legal, eu queria te perguntar uma coisa. O que é perdoar para você? Anota num papel, coloca num comentário, mas participa. O que é perdoar para você? Será que perdoar é esquecer? É se esquecer das coisas? O que você acha? Me conta aí. Não. Perdoar não é esquecer. Não é esquecer o que nos fizeram, mas sim aprender a viver com isso. Pois o perdão ele é um ato de misericórdia, de compaixão e que nada tem a ver com merecimento, não é verdade? Esse é o X da questão, porque o meu senso de justiça geralmente está atrelado se a pessoa merece ou não o meu perdão, e Jesus quebra isso. Inclusive o apóstolo Paulo ele falou aos Efésios que perdão é fruto de um coração compassivo e benigno, está lá em Efésios 4:32. Não consigo, não me lembro exatamente o texto, mas está falando sobre isso. E o perdão, pessoal, ele flui de uma benignidade do nosso coração. E não por haver ou não uma benignidade na pessoa que nos ofendeu. Tá bom, Fernando, ok. Mas por que eu deveria perdoar? Eu vou te dar 3 motivos para você pensar sobre isso. Não sou eu que vou atestar isso. Eu queria que você pensasse, anota aí, sobre esses 3 aspectos e se ele faz sentido para você. Primeiro, porque se se não perdoarmos, não seremos perdoados. No texto que eu acabei de citar de Mateus 6, no versículo 14 e 15, Jesus vai dizer isso ao final da oração do Pai Nosso. Em Mateus 18, no versículo 23 ao 35, vai nos ensinar sobre um servo ali infiel, que foi bem intransigente, recebeu um perdão, mas não perdoou. E isso acabou trazendo uma consequência para ele terrível, porque se ele recebeu um perdão e ele não perdoou, depois ele teve que colher os frutos disso. Segundo, porque o perdão liberta primeiro aquele que perdoa. Olha só que chave que eu espero que vire na cabeça de algumas pessoas, porque geralmente a gente vai pensar que o perdão é sempre para outra pessoa, é para libertar outra pessoa. Mas primeiro, serve sim para outra pessoa, mas o perdão, ele serve para aquele que perdoa. E aí esse texto de Mateus 18, dá uma lida lá, versículo 23 para frente, que você vai entender. Ele nos mostra isso de uma forma clara, através desse servo impiedoso. Eu queria te fazer uma pergunta adicional. Algum de vocês esteve ou está aprisionado pela falta de perdão? É bem provável que muitos de vocês aí vão se encontrar nessa situação. Eu espero que você possa ser liberto de alguma forma, porque se perdoar, liberta, presta atenção, se perdoar, liberta, reter o perdão aprisiona. E o que eu desejo com esse vídeo aqui é que você seja liberto desse peso que talvez tenha te aprisionado aí de alguma forma. Fernando, e se eu conseguir perdoar as pessoas, mas não conseguir me perdoar? Porque isso é uma outra vertente que acaba acontecendo também com muitas pessoas. Bem, todos nós, eu, você, a gente tem um passado.
A gente tem momentos em que nossas escolhas e ações não refletiram quem realmente somos ou quem nós queremos ser, não é verdade? E esses momentos, às vezes, eles podem nos prender, causando ali culpa, vergonha e arrependimento. Mas há uma poderosa verdade que a gente precisa se lembrar. E esse vídeo também é para isso, para te lembrar. Em Cristo, em Jesus Cristo, somos novas criaturas. O velho homem, com todos os erros e falhas, foi deixado para trás. Ele fez com que isso acontecesse. Tem um texto que deixa isso muito claro. Na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Dá uma lida lá. A gente precisa perdoar e tratar o velho homem. Mas como, Fernando? Como que eu vou fazer isso? Eu entendi, eu sei, estou entendendo isso, mas como? Aprendendo que perdoar o velho homem significa algumas coisinhas. Pega papel, ainda se não pegou, espero que já tenha pego, anota isso. Anota isso, que isso é relevante demais para você. Como? Reconhecer o perdão divino. O velho homem. Como eu aprendo que perdoar o velho homem? Como eu aprendo o que isso significa? Reconhecendo o perdão divino. Deus, em sua infinita misericórdia, Ele já nos perdoou, pessoal. E Ele não nos vê mais através do prisma, sabe, de nossos antigos erros, mas Ele nos vê através da graça e do amor de Jesus Cristo. 1 Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas já se passaram, é isso que a gente foi feito nova criatura, tudo se fez novo. E a gente precisa aprender isso. O que mais? Libertar a culpa, ou se libertar da culpa e vergonha. Porque às vezes se segurar ao passado impede que a gente experimente a plenitude da vida nova que Cristo nos deu. A gente precisa deixar essa culpa e a vergonha, aceitando o perdão que Deus já nos concedeu, porque Ele já nos concedeu, mas às vezes a gente não consegue entender e viver isso. O que mais, Fernando? Viver essa novidade, essa nova identidade em Cristo Jesus. Essa nova vida. Nós, eu e você, somos chamados para viver como nova criatura. E o que isso significa? Andar em novidade de vida, abraçando o fruto do Espírito e refletindo o caráter de Cristo em nossas ações e palavras. É isso que a gente precisa fazer. E o que mais? Por último, entender que perdoar é entender que esse perdão está atrelado a perdoar a mim mesmo, que é a segunda chave que eu falei. Porque muitas vezes, de novo, o perdão é mais difícil de ser concedido, ou é mais fácil, às vezes, para algumas pessoas, de conceder para outro. Mas, às vezes, a gente não consegue fazer isso sobre nós mesmos. Aceite que errar faz parte do processo, um processo, não estagnação, um processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Eu desejo que esse vídeo ele seja relevante para você de alguma forma, eu desejo que ele possa ter te abençoado, te fazer expandir esse e o outro. Se não assistiu, assiste o outro anterior. Eu desejo que ele possa te ajudar a entender e viver o perdão, que é algo necessário para o seu espiritual, para o seu mental e para o seu físico. Quero agradecer pelo seu tempo por aqui e desejar que a gente continue superando o nosso 1% de todos os dias.